Boa tarde, irmãos. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando através da internet, né? Deus abençoe também o outro irmão de Morodo, né? Esse é o... Então tem que descer da árvore, né? Jesus está embaixo, né? Aquele o homem mais pequeno da terra, Jesus teve que olhar para cima para ver ele, né? Ele se humilha, né? Que Deus abençoe. São bem-vindos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando os irmãos que domingo agora nós temos o culto de Santa Ceia, 5:30 da tarde. Eu até anunciei aí na página do Facebook e do YouTube. Nós vamos ler as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 11. Verso 19. O nosso aluguel este mês sofreu um reajuste, né? Deus abençoa também o pai da irmã Juliana. Nossos parabéns para o Joel, 64 anos. Deus te abençoe. E até importa que haja entre vós heresias. Veja, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Querido Deus e soberano Pai celestial, fala em nossos corações através da sua bendita e santa palavra. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, nossas falhas. Nos ajuda nessa tarde, enquanto adoramos, enquanto ouvimos, enquanto a tua palavra nos julga, nos chama a um arrependimento, a um conserto. Cura aqueles que estão doentes, enfermos. Aumente a fé deles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, para eles receber a cura que o Senhor comprou para cada um no Calvário. No nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Poder sentar. Refutação a seitas heréticas. Eu estava vendo aqui Judas. Satanás foi condenado na pessoa de Judas Iscariotes. Veja só, era o apóstolo Judas Iscariotes, fazia parte do ministério de Jesus. E ele vendeu o Senhor Jesus por 30 peças de prata. E Jesus disse que ele era um diabo. Então, Satanás foi condenado na pessoa de Judas, né? E veja que Pedro, que negou Jesus, foi uma semente redimida e salva, né, em Pedro. A semente estava em Pedro, né? A semente da vida eterna estava nele. Ele não podia se perder, ele tinha que ser redimido. A semente do mal estava em Judas, Satanás estava em Judas, porque era a semente do mal, e ele foi condenado em Judas. Você pode pensar também em outros, como a semente da vida eterna, a semente eleita estava na mulher samaritana, né? E ela tinha uma vida torta, uma vida suja. Ela já estava no 6º marido, só que ela tinha semente. Ela tinha semente de vida eterna. E a semente foi redimida, né? A semente foi salva, foi encontrada. E então Satanás também foi condenado na pessoa de Balaão. E Balaão era um profeta. Ele era um pregador.
Ele era um vidente e Satanás foi realmente condenado ali por ensinos errados. E o problema de Balaão com Deus não foi a profecia. A profecia estava correta. O problema foi o ensinamento. E Deus, o profeta de Deus, disse que Deus nunca esqueceu do ensinamento, porque ele ensinou Balaque como fazer tropeçar os filhos de Israel. Jesus disse que é melhor que a pessoa coloque uma pedra de moinho no pescoço, se atire no profundo do mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. E Balaão fez tropeçar milhares. Milhares morreram por causa do seu falso ensinamento, né? Por causa daquela heresia. Agora, veja que São Paulo disse que até importa que haja entre vós heresias, para que aqueles que são sinceros se manifestem. Então, é necessário, tem que ter heresia, tem que ter a casca, tem que ter o inso para dar trabalho para o lavrador, né, para o agricultor, tem que ter os gafanhotos, né, todos aqueles bichos, né, senão é muito fácil a colheita, a plantação. E assim, a nossa vida também tem que ter problemas, tem que ter lutas, tem que ter enfermidades, dificuldades, senão a coisa fica muito fácil. Então, Acã, Amã, Coré, Datã, Abirão, Satanás foi condenado nesses vasos, porque ele não podia ser condenado em Pedro, que Pedro era uma semente, ele podia tentar Pedro, ele tentou, ele rogou, pediu a Jesus que ele queria cirandar como trigo a Pedro, e Jesus chamou Pedro de Satanás. E Judas, ele disse que um de vós é o diabo. Ele nunca disse diretamente para ele. Mas Pedro, ele disse. Só que Pedro era semente. Satanás não conseguiu. Ele não conseguiu estar em Pedro, ser condenado ali. Você sabe que ele se assenta no trono de Deus, se ostenta como se fosse o próprio Deus. Então ele está naquele homem que todo mundo adora, que é o Papa. Desde do Papa, o primeiro Papa, já teve centenas e centenas de papas. Ele sempre se escondeu ali. E ali ele foi condenado, porque ele não conseguiu vencer a morte. Nenhum homem conseguiu vencer. Porque se ele comesse da árvore da vida, ele ia viver eternamente. Mas ele comeu da árvore do conhecimento, da educação, da ciência, da árvore da política. E o Senhor Deus diz que no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Nenhum homem conseguiu viver 1000 anos. Há 900 anos, muitos homens viveram. Nos dias de Noé, Metusalá viveu 969 anos, filho de Enoque, mas não chegaram porque vieram pela via do pecado. Vieram através da mensagem da serpente. Vieram por meio da heresia. Nós viemos por meio do pecado. Também chegamos, religiosamente falando, por meio de heresias. Conhecemos a verdade para nos libertar. Você era um crente da Assembleia, da Metodista, Batista, mas você precisava ser liberto. Foi aonde Jesus diz: conhecereis a verdade. Não usar a Escritura como os políticos usam para fazer a política, João 8:32. Eles usam para
fazer tanta coisa, filmes e tudo, é uma blasfêmia tomar o nome do Senhor em vão. Então, Jesus, quando ele falou com Nicodemo, ele falou sobre a necessidade de um novo nascimento. Por que ele fala a necessidade de um novo nascimento? Por causa da sua representação. Você vê o mundo condenado. Você dá o primeiro passo do batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, da justificação, mas Judas também deu. Judas também foi justificado. Você dá o segundo passo da santificação, Judas também foi um homem santificado, separado, só que ele não entrou no serviço. Ele não recebeu o batismo do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é a vida eterna, é o dom da vida eterna. Romanos 6, verso 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Judas, ele foi também santificado. Então se você disser, eu também fui justificado, me batizei nas águas, Judas também. Eu fui santificado, Judas também foi santificado. Mas ele não desceu no Pentecoste. Ele não foi cheio do Espírito Santo. O que lhes faltou foi o Espírito Santo. Então, a salvação também é por representação. Você tem que ter a sua representação lá. Se você não tiver a sua representação lá, ele não veio para te redimir. Ele não redime o filho da serpente. Ele redime a raça caída de Adão, não a raça da serpente. Jesus chamou aqueles fariseus, sacerdotes, os essênios, os herodianos, de raça de víbora. Então ele vem para redimir a raça caída de Adão, no qual nós somos parte. Porque a raça caída de Adão tinha representação no céu. O irmão Brana prega aquela mensagem, a religião híbrida. Veja que Jesus, em São João capítulo 6, verso 66, diz, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. A mensagem foi apertando que eles já não andavam com ele. Não que eles deixaram de ser cristãos, que eles foram fumar, beber, prostituir, não. Eles só não caminhavam mais com aquele homem. Aquele homem era Deus, feito carne. Aquele homem era o Verbo. Aquele homem era Elohim. Aquele era o Criador dos céus e da terra. E eles já não andavam mais com ele. Mas eles continuaram sendo crentes. Eles não deixaram de ser crente. Agora, eles não tinham nenhuma representação lá em cima. O que você tem que entender e saber da sua representação. Jesus disse que pelos seus frutos os conhecereis. Você não pode colher uva dos espinheiros. Espinheiro vai produzir espinho. Então ele diz, é pelos frutos. Agora, Balaão tinha uma representação lá, não lá, mas ele tinha uma representação lá embaixo. Ele tinha uma representação, ele era parente de Caim. Ele tinha os mesmos traços dele. Ele amava a grandeza, ele amava o dinheiro, ele era religioso, ele sabia se aproximar de Deus. Quer dizer, que quando chegou em Balaão,
aquele evangelho da serpente estava mais aperfeiçoado. Balaão já se aproximou de Deus com sangue, já tentou se aproximar com frutas, sem sangue. Você pode ver que as coisas vão se evoluindo, a tal ponto que Jesus, em São Mateus 24, ele disse que os dois espíritos nos últimos dias seriam muito parecidos, que, se possível, enganaria até o escolhido. Veja Caim, ele foi se aproximar com frutas. Abel foi com sangue, Balaão já foi com sangue. E Deus desceu. Deus falou. E muitos dos seus discípulos já não andavam com ele. Porque Jesus disse em São João, parece que 8 ou 9, ele disse que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Ele disse, vocês não ouvem porque vocês não são de Deus. Agora, lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardar a minha palavra, também guardarão a vossa. Veja. Se guardar a minha palavra, também guardarão a vossa. Veja que São Paulo, aos Romanos capítulo 2, versículo 16, ele diz, no dia que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. Ele não disse de acordo com o evangelho de São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, de conformidade com o meu. Então, Jesus disse, se guardar a minha palavra, também guardarão a vossa. Será que a palavra dos apóstolos era diferente? Não, não era diferente. A palavra que Jesus trouxe foi para os judeus. Aquela mensagem era para os judeus, não era para os gentios. Jesus nunca pregou para gentio. Não. Agora, Paulo foi o apóstolo, profeta aos gentios. Só para deixar essas escrituras, São João 15, verso 20, né? São Mateus 12, 36, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa ou frívola que os homens disserem, onde dá conta no dia do juízo. Cuidado com aquilo que você diz, com aquilo que você ensina, com aquilo que você prega. Veja só, eles disseram, Jesus disse, se guardar a minha palavra, guardarão a vossa. Então a sua palavra tem que conferir com a palavra de Deus. Você pega as 7 eras, os 7 selos, eles encaixam na Bíblia. Eles encaixam. E é a palavra de Deus, eles encaixam. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. São Mateus capítulo 27, verso 3. Então Judas, o que o traíra, já é um traíra, né? Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido, estava arrependido, hein? Só que ele não tinha vida eterna, Judas não podia ser redimido, ele não era redimível, ele não tinha alma para ser redimido. No lugar da alma, ali estava Satanás. Então Satanás foi condenado nele. As suas obras foram más. Como Caim, que era do maligno, porque as suas obras eram más. Trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes do sacerdote e aos anciões. Então Satanás foi condenado ali. Agora, nós não estávamos em Judas. Agora, se o homem é traidor,
Se ele é traidor, igual Judas, ama o dinheiro, ele estava em Judas. Quando Judas se enforcou, ele também se enforcou. Porque, veja, não tinha 3 cruzes, tinha 4. Tinha o madeiro que Judas se enforcou, os 2 ladrões e Jesus no meio. Então, quando Jesus foi crucificado, nós também fomos crucificados com ele. Porque ele veio nos redimir, nós tínhamos que estar nele. Nós não estávamos fora dele, você estava nele. Quando ele foi sepultado, você foi sepultado com ele. Quando ele ressuscitou, quando ele foi até o inferno, você foi, eu fui com ele. Quando ele tirou as chaves e tomou de Satanás o poder dele, da morte, do inferno, eu estava ali com ele. Quando ele subiu no domingo de Ramos, pela manhã eu subi com ele, fui ressuscitado com ele. Você também foi ressuscitado com ele. Por isso você refuta hoje toda a seita herética, todo ismo. Há um discernimento, a alma que está dentro de você. Agora, se tivéssemos condenação pela representação, nós também, 201, religião híbrida. Como temos condenação? Por causa do híbrido. Nascendo no mundo com as coisas de Deus, é assim que temos isto. Agora, como nos afastamos do híbrido? Deixe de um lado aquela coisa híbrida, volte para isto, para a palavra de Deus, que é a verdade. Cada palavra do homem é mentira. O que Deus diz é a verdade. Permaneça bem com isto. Isso faz com que você nasça de novo a isto. Há um caminho preparado, um pé no trono de Deus nessa manhã para te representar. Seu pai e sua mãe te representaram como Adão e Eva, isso é certo. Quando você nasceu no mundo, agora, o santo matrimônio foi ordenado por Deus para trazer filhos, o santo matrimônio. Porque Deus julgará o leito, ele julgará os adúlteros, os que se dão à prostituição, os adultérios, as traições. Deus os julgará. Mas digno de honra é o leito sem mácula. Porque o santo matrimônio é para trazer os filhos, as filhas. Agora, Satanás nos odeia. Como ele não pode te pegar, ele ataca um filho, ele ataca a mulher, ele ataca o marido. Porque ele odeia a semente de Deus. Ele odeia. Você pensa que o diabo te ama? Porque às vezes nós queremos ser bem falado. Jesus não foi bem falado, não foi bem visto. A prova que você ama a Deus é quando você ama o seu irmão. Agora, se você fala do seu irmão, da sua irmã, você é um hipócrita. Você não ama a Deus. Você é falso. Você é uma falsa. Você não ama. Porque você está falando daquela pessoa. Você está cravando uma faca nas costas daquela pessoa. O irmão Brana disse, como é que o seu pastor vai orar por você? Você está aí morrendo. E você sempre falando dele. Chega aquela hora que você vai ter que enfrentar a morte. E você vai lembrar a primeira coisa do seu pastor, porque a sua consciência vai te acusar. A sua consciência vai chamar a sua atenção. É que vocês não enfrentaram a morte ainda. Não enfrentaram os momentos difíceis. Como o pensamento do dia do irmão José Brana, que ele colocou hoje, muito lindo daquela mensagem.
Irmão Brana disse: se Deus perguntasse para ele se ele queria viver 100 anos com sofrimento, com doença, com dores, com perseguições, fome, sendo mal visto, xingado, mas depois dos 100 anos ele ia morrer, mas ele ia ter vida eterna. Ou se ele preferisse viver 1 milhão de anos como rei nessa terra, tendo tudo, gozando de todos os prazeres, com muita saúde, com muita prosperidade, mas no final de 1 milhão de anos, ele iria para o inferno. Seria perdido. Irmão Brana disse: eu preferiria os 100 anos de sofrimento. Às vezes o filho, a filha, o marido, a mulher está sofrendo, mas sofre ali 2 anos, 2 meses, Deus recolhe. Deus recolhe para a vida. Se ele é um salvo, se ela é uma salva. Às vezes Deus está tratando com aquele homem, Deus está tratando com aquela mulher, e você está orando para Deus tirar a bênção. É como as Escrituras dizem que a tristeza transforma em riso. Salomão disse que é melhor o dia de luto, de funeral, do que o dia do nascimento. Ele preferiria o dia do funeral, porque ali terminou. O dia do nascimento é um dia de tristeza, porque ali está começando o sofrimento. A morte terminou o sofrimento. Veja Eclesiastes capítulo 6 e capítulo 7. Há um caminho preparado, isso é certo. Quando você nasceu no mundo, o santo matrimônio foi ordenado por Deus para trazer filhos. Agora você está bem de volta ao mesmo ponto que você estava no jardim do Éden como Adão e Eva. Vocês são filhos e filhas de Deus. Agora, você está bem de volta às 2 árvores. Uma delas era a árvore do conhecimento e a outra a árvore da vida. Se você partiu para o lado do conhecimento, você está perdido. No dia que dela comeres, certamente morrerás. Toda denominação é a árvore do conhecimento. Todas essas grandes denominações têm seus grandes seminários. E ali você está comendo o fruto da morte. Ali você está sendo ensinado a dar uma ceia com suco de uva, a fazer um batismo nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Ali você está ensinado contra o profeta William Branham, te ensino ali. Ali eles te ensinam que a mensagem da semente da serpente é errado. Ali é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali, o seminário teológico é a mensagem da serpente. O seminário teológico. Eu estou dizendo para você porque eu fui formado, né? Não foi em semináriozinho por correspondência, não. Né? Eu, além de ser formado, fui um dos membros da diretoria da América Latina, aqui no Brasil, em Belford Roxo, Rio de Janeiro. A velha geração me conhece, a nova, ele sempre diz, né? Ele esteve aqui, agora está seguindo esse falso profeta, né? Falso. Mas ali é a árvore da morte. Os selos, os trovões, é a árvore da vida. Apocalipse 10 é a árvore da vida. Você come para viver. A mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, é a mensagem da vida. É a árvore da vida. Porque o Antigo Testamento foi uma sombra.
Porque nós já passamos desse Novo Testamento, chegamos dentro da revelação da palavra, da mensagem da hora, onde Deus te dá aquela humildade de você aprender uns com os outros. As pessoas deveriam ser mais humildes. Quando nasce de novo, é humilde. Agora, se você é da árvore do conhecimento, você não é humilde. Para chegar para um outro pastor e dizer, pastor, está certo isto. Ele disse, não, pastor, é melhor fazer assim. A mensagem disse assim. Mas se você é da árvore do conhecimento do bem e do mal, você nunca vai buscar a opinião de ninguém. Você vai procurar se destruir a si próprio, a sua família, a sua igreja. Por isso a Escritura diz, sai dela, povo meu. Eu gostei da mensagem do irmão Daí hoje de manhã. Não escutei tudo, eu estava dirigindo, viajando, mas aonde pegava a internet estava ouvindo. Muito tremendo. Deus te abençoe, irmão Daí. Agora, em vez de ser simplesmente um filho humilde, dependendo de Deus, ele está tentando tomar ciência e partir um átomo. Eu vou citar o último verso de Eclesiastes 6. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas invenções. Não é isso? É o último verso, não sei se é o 10, 16. Eu não vou buscar aqui para não tomar tempo. Mas Deus, disse Salomão, fez o homem reto, santo, puro. Mas Salomão ainda disse, ninguém conserta o que Deus entortou. Nós plantamos uma bergamoteira, enxerto, lá na casa, lá no Eval. Aí hoje eu estava dizendo para o irmão Ismael, que está me escutando agora, disse, bom, acho que a gente vai ter que botar porque ela está crescendo meio assim torta. Né? Daqui um ano ela não volta mais. Vamos ter que botar alguma coisa aí para escorar, para ela ir reta. E assim é muita gente, a gente tem que... Vem a mensagem enquanto você está tenro, novinho ainda, mas depois que já está velho, já tem cerno, só tem mesmo remédio a cortar e fazer lenha. Né? Veja em que confusão ele está agora mesmo. Deus simplesmente o deixa destruir a si mesmo. Então ele diz, veja a confusão que está o Putin, o Zelensky, o Joe Biden. Veja a confusão que ele está. Veja a confusão do nosso governo aqui. Eles estão se destruindo a si mesmo. Estamos em ano de eleição. E os crentes ainda estão com medo. O que vai acontecer ano que vem? Qualquer um que ganhar é perigoso. Não. Se ganhar o vermelho é perigoso, ganhar o amarelo é perigoso. Todos eles são bicho. A política é do diabo. Não importa a cor. Como é que você vai ter medo se você tem um grande Deus? Ele vai abençoar seu salário. Você é dizimista, é ofertante, salário abençoado. Os filhos de Deus têm passado por crise, por fornalha. Eles não têm se afogado. Deus tem sustentado aquela crise no reino de Acabe. Deus mandou corvo para sustentar Elias. 3 anos e meio com carne assada, queimando o bico do corvo e pão quente todo dia. E ainda saía água do ribeiro para ele tomar, cristalina. Deus te abençoa. Agora, se você não é fiel, ele diz, você vai se destruir a si mesmo. Você não é fiel. É que diz o profeta, você recebe o dinheiro para colocar no saquetel furado.
O não dizimista, o dinheiro dele vai sempre num saco furado. Ele não sabe onde é que foi todo aquele dinheiro. Trabalhei o mês todo, sumiu. Agora, se você é fiel, Deus te abençoa. Deus te dá sabedoria para administrar. Deus abençoa tudo. O irmão Brana diz que todas as igrejas são seitas. Todas. Tudo é seita. Mórmon, Testemunho de Jeová, Iurarê, todos. Você veja só que Jesus não era seita. Eles chamavam ele de seita. Depois virou seita na Igreja Católica. Depois virou seita entre os luteranos. Virou seita na Metodista, na Adventista, no Testemunho de Jeová. Essa mensagem daqui uns dias é seita. Ela virou seita lá em Porto Rico, na Pedra de Coroa, na Pirâmide. Tinha muitos nomes de blasfêmia. Ela virou seita. Virou seita na Índia, na África, batizando o nome de William Branham, adorando William Branham, já virou seita. O que não tem se tornado seita é a noiva, é a esposa. Ela não tem se tornado seita. Ela é Apocalipse 10, 8 a 11. É o que estamos ouvindo. Tudo isso é verdade. Não são nada mais que um clube, essas igrejas, onde as pessoas se agrupam como membros. E ela vem aqui e se lhe convém muito bem. Bom, agora, se a gente vai dizer-lhes o que deve fazer, eles não prestam atenção. Se eu ensino na Bíblia, não ouve. Na mensagem de liderança, 134, Jesus não poderia ter vindo com a mensagem de Moisés. A mensagem de Moisés tinha virado seita. Você pode ver que os saduceus pregavam a mensagem de Moisés, os fariseus pregavam, os herodianos. Todos eles pegavam um pedacinho dela, os essênios, cada um pegava uma pontinha. Já pensou se Jesus viesse com aquela mensagem? Não, e sendo que Moisés falou dele. Aquela parte eles não viram. Lutero não poderia vir com a mensagem católica. Aquilo já era seita. Em 1517. Wesley não poderia vir com a mensagem de Lutero. Olha, era tão boa a mensagem de Lutero, agora já tinha virado carniça. Já estava podre. Os pentecostais não poderiam vir com a mensagem da era de Wesley. E a noiva não pode ser formada na denominação pentecostal. As pessoas estão buscando arrepio, sensação, mas a noiva não é formada disso, não. Simplesmente não pode. Você pode ver que esse grupo que se diz da mensagem, mas são pentecostais, eles são pentecostais. Eles estão tentando como primeira e segunda etapa do que o irmão Brana pregou, colocar essa noiva no rapto, quando o irmão Brana diz no primeiro selo 75, com o que temos agora, não podemos fazer esse rapto. É necessário esses 7 trovões. E o que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Laodiceia 38. Mas você não está vendo o povo buscando levar aquele povo para os movimentos? Gente, a noivinha é muito pequena. Ela não é vista. A igreja é vista.
Você pode ver que o povo não vê essa mensagem, porque é muito pequena. Eles não podem ver. Aí você diz, mas a gente é muito pequeno. Essa semana eu recebi ligação dos Estados Unidos de um pastor que creu. E ele me passou um pastor de Angola, recém que tinha crido, o pastor Michel. É bem pequeno, mas é aquele grupinho pequeno. Obrigado. O povo está ouvindo. E aonde tem semente eleita, não semente de inso, né? De joio, trigo, desperta. Ela já se organizou e saiu aqui, e lá se encontra exatamente como as demais. É uma casca. Você vê, é casca. Agora, nós não podemos trabalhar com uma mensagem de proselitismo, tentar trazer o povo da dualidade para cá, o povo, não, você está errado. Não, é Deus é que traz, Deus é que chama, Deus tem suas maneiras de chamar. Porque se nós fizermos isso, nós teremos uma igreja nicolaita, uma igreja de um povo fruto de divisão. Mais tarde vamos sofrer a mesma coisa. Então você ora por aquela pessoa, tem amizade com ela, mas não tenta persuadi-la para dizer que a igreja dele está errada, você está certo, porque isso aqui é uma revelação. Um irmão me falando ontem, daqui saiu. Irmão, fui no monte, fazia 15 anos que não ia. Vi um sobrenatural, vi uma revelação. Assim. Eu não quero esse monte seu, não. Eu já estou no monte de Apocalipse 10, 8 a 11. Aqui não tem barulho, não. Elias, quando pensou que Deus estava naquela barulhada, primeiro um terremoto, depois fogo, depois vento. Ele achou que Deus estava ali, Deus não estava. Deus estava numa voz bem suave, lá atrás, dentro da caverna. Ele não estava lá fora derrubando e cortando árvore, partindo rocha, incendiando as matas. Lá atrás tinha uma voz dizendo, Elias. Mas o barulho pentecostal era muito alto, o movimento era muito alto, ele não conseguia ouvir a voz. Eu não conseguia ouvir essa voz por muitos anos, muito barulho, eu achando que Deus estava ali. Ele não estava. Até que eu ouvi a voz. Até que eu ouvi aquele que, com meu livrinho, profetizou outra vez. Elias, o que faz aqui? O que faz aqui nesse movimento pentecostal? Nesse movimento de William Seymour? Nesse movimento da primeira e segunda etapa? Isso não funciona mais, Elias. Desce. Que a maneira de subir é descendo. Unge Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e unge Eliseu, profeta, no teu lugar. Desce. Meu irmão, é hora de descer. Igreja, é hora de descer. As pessoas acham que eles têm muita inspiração, né? Vi um pregador pregando que Deus dá inspiração, e é tanto fogo, tanto poder. Eu quero que Deus me dê inspiração para eu viver essa mensagem. Não é eu vim aqui sacudir o povo, quase quebrar o púlpito, correr pelos corredores. Eu quero viver essa mensagem. Eu quero ver o povo viver a mensagem. Não é o que você grita, que você pula, salta. É você viver ela.
E na medida que a gente vai caminhando, a gente vai sendo provado. Deus tem muitas maneiras de te provar. Na medida que a igreja vai crescendo também, o grupo de pessoas, também você vai sendo provado. Os problemas vão aumentando. E às vezes você não dá tempo. Eu imagino o pastor Osmar com aquelas centenas de pessoas no Zap, e ele não tem tempo de dar um bom dia para a gente. Não é fácil, é da Angola, da Europa, e vem Zap dia e noite, ore por mim, isso, pastor, o que é que eu faço com isso, aquilo outro. Eu recebo um pouquinho também, né? Mas a gente está na disposição, estamos ao serviço, estamos na obra. Vamos terminando aqui? O tempo já está terminando. Aquele escritor que falei a outra noite, aquele escritor que escreveu este livro, e não porque me criticou tanto, disse que eu era um diabo. Lembra do escritor alemão? Ele escreveu, criticou o irmão Brana, chamou o irmão Brana de diabo. É igual os pregadores, nos dias do irmão Brana, chamavam o irmão Brana de diabo. Hoje uns chama de Deus, de profeta. Mas eles não estão muito mais preocupados com o irmão Brana, eles estão preocupados com a mensagem do dia. Porque aquela mensagem da primeira e segunda etapa, ela não funciona hoje para o rapto. 75 do primeiro selo. São as revelações contidas nos 7 selos, é ali que está a sua fé de rapto. É aquilo que está contido nos 7 selos. A sua fé de rapto não é todos os 7 selos, porque ele tem parte para os judeus, tem parte que ficou na história das eras, mas é o que está contido. Então ele me chamou de um diabo. Se existisse isso, assim, ele disse que não acreditava em Deus. Disse, um Deus que poderia cruzar os braços, se acomodar e assistir aqueles mártires nas eras primitivas, e afirmar ter poder para abrir o mar vermelho e deixar aquelas mulheres e crianças serem despedaçadas por leões e tal. Então dizer ser um Deus amoroso, o que falo hoje do irmão Brana? Eles tentam manchar a imagem, destruir a mensagem. Fulano de tal diz, irmão, eu creio no irmão Brana, não no fulano de tal. Pode ser quem andou com o irmão Brana, pode ser o filho do irmão Brana. Nós estamos num tempo que amanhã ou depois pode ser até um filho do irmão Brana se levantar contra a mensagem dele. Teve uma filha do irmão Brana que o marido seguiu a mensagem do William Souto, não sei se ele segue até hoje. Imagina quanta gente for atrás. Eu ouço o que diz o profeta de Deus. Por isso eu creio na mensagem de uma só pessoa. Porque só diz o que o profeta disse. O ódio de Satanás é este. É que João só diz, só profetiza o que ele comeu. Então, se houve aquele ateu, escritor famoso, para chamar o irmão Brana de diabo, e hoje, nós temos que nos alegrar, agradecer a Deus por tal coisa, está acontecendo nesse dia. Já pensou se nós não tivesse luta? Ali na frente, cheio de repórter para nos elogiar. Nosso nome na televisão. Grande mensagem. Não, o dia que nós formos para a televisão,
eles vão dizer que somos falsos. Quando o irmão Brana foi para a boca desse ateu, que ele escreveu no livro, ele chamou o irmão Brana foi de diabo. Ele não chamou Billy Graham, nem Oral Roberts, nem Tommy Osborne, disso. Eles eram acadêmicos, tinham universidade, eles não tinham coragem de pregar o que o irmão Brana pregava. Para pregar o que nós pregamos, o que nós pregamos, tem que ter coragem. Quem tem conhecimento, teologia, não prega o que nós pregamos. Eles têm medo de pregar. Então, ele chamou o irmão Brana de diabo. E hoje, o dia que nós saímos no jornal, é que alguém colocou um grupo falso, herético. E aqueles que saem de nós, ele diz, eu saí porque ele é falso. Eu não conseguia ver nada. Não, a representação dele não é lá, não é de lá. Meu irmão, você saiu porque sua representação é lá de baixo. Você está representado ali com Balaão, com Acã, com Coré, Datã, Abirão. É a sua família. Você não consegue se encaixar, igual Judas. Ele foi justificado, santificado, viveu uma vida santa, mas foi perdido. É a eleição que conta. E isso aí é a sua fé. É a sua fé. Diz o profeta, a fé tem cabelo no peito. É a sua fé. Se vai um de Sapucaia, eu digo, sou eu. Você diz, sou eu. Ninguém vai te barrar. É o que agrada a Deus, Hebreus 11, é a fé. Vamos ficar de pé? Deus abençoa a todos. Um povo de fé, um povo admirável, né? O irmão Brana disse que o evangelho, ele não é completo sem cura divina. Ele disse, se você sabe que aquele cirurgião é um ateu e não crê em Deus, não dê seu corpo para ele cortar. Porque ele vai te matar, vai deixar uma tesoura aí dentro. Um bisturim, vai deixar alguma coisa. Eu não tenho tempo de ler aqui não, mas está no parágrafo 3 e 4 da mensagem Redenção pelo Julgamento. Se você sabe que você vai ser cortado por um incrédulo, ateu, muda de médico. O profeta que disse aqui. A Associação Médica Americana escreveu um artigo no jornal que todo médico tinha que crer na cura divina para ser um médico naqueles dias do irmão Brana. Pai Celestial, nós te damos graça, Pai, porque o Senhor é aquele que nos sara, que cura, que salva. Te damos graça pela representação celestial, Pai. Que estamos aqui dizendo amém à Tua palavra do dia, da hora. Dê a bênção para os Teus filhos em toda parte, Tuas filhas, e os abençoa grandemente em nome do Senhor Jesus. Amém.